19. Aleluia. Amém? Eu não vou fazer tanto comentário, mas a carta aos Hebreus é uma carta que não temos conhecimento quem foi o autor escriturístico, certo? Uns pensam que foi Paulo, outros pensam que foi outro, mas não sabem quem foi. Mas uma coisa eu sei: tem o dedo de Deus pelo meio nessa história, amém? Tem a inspiração de Deus, tem o sopro de Deus. Não sei se foi Paulo, se foi Apolo, mas não sabem quem é que foi. Nenhum teólogo afirma quem foi que escreveu Hebreus. Mas quem escreveu Hebreus, escreveu direcionado a uns irmãos judaico-cristãos, a qual na época ele estava muito arraigado na lei, muito pegado com a lei, com os princípios anteriormente da lei. E ele vem dizendo aqui, porque tendo a lei sombra dos bem futuros e não a imagem exata. Aí ele mostra que a lei, que os anjos e os sacrifícios era apenas uma sombra, né? Era apenas uma demonstração para aquilo que ia ser concretizado, para aquilo que ia ser real, para aquilo que ia ser verdadeiro, certo? Os sacerdotes da época era apenas uma sombra, uma demonstração para o sacerdote verdadeiro e permanente que é Jesus Cristo. Então tudo ainda não tinha sido concretizado, ia ser concretizado em Jesus. Portanto, eles não rejeitassem Jesus e a mensagem de Cristo. Então o livro de Hebreus, essa carta aos Hebreus, ela vem direcionar aqueles amados irmãos a se firmar em Jesus e não nas leis passadas, que sejam cerimoniais e outras leis, certo? Ou cívicas, certo? Mas que viesse a firmar os pés em Jesus. Glória a Deus. Então, esta é o sentido de quem vai ler a carta aos Hebreus. Louvado seja o sentido aqui da palavra. Quando nós entramos no capítulo 10, ele fala aqui um pouquinho a questão do versículo 19, a exortação à perseverança na fé, ou seja, de que forma pudesse entrar no santuário de Deus. Louvado seja Deus. Porque o santuário passado, existia o santuário, existia o templo onde tinha duas cortinas, uma mais ou menos no meio, né? E a outra mais ou menos aqui assim, onde rasgou no braço de Jesus lá na cruz. Ela rasgou-se de alto a baixo. E para você chegar até a presença de Deus no santuário, você tem que passar por algumas cortinas além do templo. Então ele está tirando uma imagem na mente do povo que estava lá passado e está colocando uma coisa agora real, verdadeira. Não algo mais simbólico, mas agora algo verdadeiro. Este é o sentido de você entender essa carta aos Hebreus. Mas aqui, meus queridos amados irmãos, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Louvado seja Deus. Tendo ousadia, tendo intrepidez. Como entrar no santuário? O que é o santuário? O santuário lá é isso aqui, era a casa. Mas esse santuário aqui é entrar diretamente na presença do Pai Eterno, na presença de Deus. Amém? Não mais um santuário feito de tijolos, de barros. Amém? Aonde vai dizer a própria palavra que Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas Deus habita dentro de quê? Amém? Deus habita dentro de nós. Louvado seja Deus, né? Aí Paulo diz: não sabeis vós que são templos de santuário da presença de Deus? Amém? Ele aqui fala como nós adentrar agora na presença de Deus. E nós também temos o privilégio, enquanto Cristo habita em nós, mas nós também temos o privilégio de entrar no santuário de Deus, na presença de Deus. E agora não é mais através de sangue de cavalo, ou desculpa, de boi, de animais, de bode, carneiro. Não é mais através de sangue. Eles têm que entender isso, que era através de quê?
do sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Aí ele diz aqui, tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Primeiro, não era sangue mais de animais, não era mais rituais que faziam sacrifício, queimar os animais, derramar o sangue, aspergir no altar, mas agora era o sangue do próprio Jesus. Eles tinham que entender isso e esquecer o passado e voltar a mente ao presente. Glória. Sempre para você seguir Jesus Cristo, você tem que muitas vezes esquecer o passado. Aleluia. Lembra que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é renunciar? Renunciar é deixar uma coisa por outra. Renunciar é deixar uma função por outra. Então, exatamente isto que eles precisavam deixar, que eles precisavam entender. Louvado seja Deus. E nós que estamos aqui nesta noite, vocês que já aceitaram Jesus como Salvador, vocês deixaram muitas coisas para trás, para hoje, muitas coisas que era fantasia, muitas coisas que era só a imagem, muitas coisas que era só a aparência, e hoje tu está seguindo uma coisa que é realidade. Diga: Jesus é realidade. Jesus não é uma mitologia. Quem estuda a matéria de mitologia sabe o que eu estou falando. Jesus não é uma mitologia. Jesus é uma realidade. Jesus não é uma sombra, não é uma simbologia, não é uma comparação, não é uma parábola. Jesus é uma realidade. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, nós deixamos tudo para seguir Jesus. E eles também tinham que deixar tudo para seguir Jesus. E a primeira coisa para entrar no santuário era através do sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. Não era através da fama, não era através dos dinheiros, não era através daquelas coisas, dos rituais que eles praticavam, não era através mais de fazer altar, queimar altar, incenso lá. Não, agora é através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Por isso que quando nós lemos em Mateus capítulo 26, vai nos dizer, vai nos falar a questão da comunhão com o corpo e a comunhão também com o sangue de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi uma porta de acesso à presença do santuário. Se não fosse o sangue de Cristo derramado, nós já estava condenado ao inferno, estava condenado à morte eterna. Mas o sangue de Cristo derramou, deu acesso à vida eterna, à presença de Deus, à presença do Altíssimo. Aleluia, bendito seja Deus. Olha o que diz a Bíblia ainda. Olha o que diz a Bíblia, fala para nós: vós não foste comprado com ouro e pratas. Você já leu esse texto? Não foram com preço, ouro e prata se fosse comprado, mas foi com coisa mais preciosa. O que? O sangue de Jesus. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz ainda: que o sangue de Cristo é quem nos lava de todo o pecado. Não é mais o sangue dos animais que lava, agora é o sangue de Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim: então olhai para Ele, ou então seguir a Ele. Era isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Então a sua atenção tem que ser voltada a Jesus. A sua fé, a sua comunhão, a sua intimidade tem que deixar de voltar aquilo que é atrás e agora voltar a Jesus. O seu pensamento, a sua fé, a sua crença tem que ser voltada agora a Jesus.